consigo aqui chamá-la aqui. Se apareceu, não. Vamos visualizar. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Aqui. Adriana. Acho que agora sim. Vamos lá. Boa noite para o pessoal. Aqui tá. Ô, Adriana! Tem como virar assim? Tá, estou ouvindo vocês já. Não. Não, tá. A gente fica bem pertinho. Fica. Isso. Mais para cá, isso. Pronto. Ai, que beleza, que beleza. Pessoal, olha, um grande prazer ter vocês dois aqui. A gente está combinando se encontrar há anos, né, Diana e Mário? A gente não consegue se encontrar. Preciso ouvir esse coronga maldito para a gente poder se encontrar, que seja virtualmente. Pelo menos essa vantagem. Na verdade, nesse coronga maldito, alguns encontros virtuais estão sendo possível. Como não tem outro jeito, as pessoas estão fazendo isso acontecer. Então, bom, a gente sempre, como humanos, consegue ter a resiliência de fazer algo com isso, né? Acho que é sobre isso que nós vamos falar. Verdade. Eu queria só apresentar vocês rapidamente, depois vocês podem falar também para as pessoas que não conhecem. Duvido que não conheçam, mas vou falar, mesmo assim, que é importante, né? A Diana e o Mário Corso, eles são psicanalistas e talvez um dos maiores conhecedores aqui do país, pelo menos, e sobre o mundo infantil, adolescência, sobre contos de fadas. Eles têm um livro que já virou clássico dos clássicos, que é esse aqui, Fadas no Divã. Quando eu falei que ia estar com vocês, assim, o pessoal ficou enlouquecido, todo mundo falou desse livro. Mas além desse livro, vocês têm também A Psicanálise da Terra do Nunca, a Adolescência em Cartaz, que vocês me mandaram. Gente, a Adolescência em Cartaz é sensacional, galera. Precisa procurar, comprem. Vocês vão ajudar autores, vão ajudar livrarias, vão se ajudar. É a melhor coisa do mundo isso, né? É um livro maravilhoso. E ajudar os adolescentes, né? E ajudar os adolescentes. Então, são pessoas assim maravilhosas e vocês vão, acho que o pessoal vai adorar essa live. E eu queria começar assim perguntando assim para vocês como as histórias podem ajudar. Vamos falar primeiro das crianças. As crianças nesse momento, como elas podem ajudar? Simples, né? As histórias. Nós estamos vivendo um momento muito claustrofóbico, de horizontes curtos. As histórias podem nos devolver o universo no sentido maior. Que a gente já faz isso, as histórias servem para isso, para nos tirar de casa, mostrar que o mundo é muito maior que a nossa casa, que tem muito mais aventuras, que tem muito mais coisas. E agora esse momento é crucial para isso, né? Para devolver a amplitude do universo que está contraída. Nós estamos assim, tudo é contraído, é o dentro de casa, é poucas pessoas. E as histórias, nos devolve que a vida existiu antes, a história mostra também como o tempo passa e como as coisas se superam. Então é importante nessa hora para as crianças contar histórias que têm um começo, meio e fim, e que elas entendam que elas estão no meio, né? E que um dia acontece o fim. Tem uma coisa interessante que, eu não sei, Mari, se tu tem a mesma experiência, tanto para mim pessoalmente quanto com meus pacientes, todo mundo tem sonhado muito, sonhos muito malucos, muito vivazes. E corroborando isso que o Mário diz, como a gente não está podendo ir a lugar algum, a nossa mente está mais passeadeira. E para as crianças, o contar histórias, o fabular, o brincar, são sonhos que elas se permitem ter acordados. A gente que é adulto, a gente tem sonhos acordados meio chatinhos, assim. Nossos sonhos acordados são os devaneios, né? Que em geral são de grandeza, de vingança, ou são eróticos, né? São meio assim, pouco criativos, são muito do mundo, de uma visão grandiosa da gente no mundo, ou de revanches, etc. E a gente não tem esse recurso das crianças que é de sonhar louco, sonhar confuso, sonhar transcendente, sonhar simbólico, só à noite. Né? E isso tem acontecido mais com as pessoas. No meu trabalho de analista, os sonhos têm sido maravilhosos, dando oportunidade para a gente de ir além do que a gente conseguia ir quando a vida cotidiana nos mastigava
no entre as sessões, no entre o dormir e acordar. Então, parece que esse confinamento está nos deixando espaço para a gente buscar dentro da cabeça o que não está podendo ter fora, né? E não está sendo ruim isso. Muito interessante isso que vocês falaram. Primeiro, né, o Mário. É interessante porque eu acabei de desligar, estava antes falando com vocês, estou fazendo um projeto com uma editora faz muitos anos que eu faço isso, né, em Curitiba, né? É um livro que vai só para uma coisa interna, né? Só para escolas, não é uma coisa comercializada em livrarias. É um livro que eu começo a história. Olha que interessante, Mário. Eu começo a história e as crianças continuam. Esse modelo da continuação da história que é normal, né? Então, tem um roteiro que eu faço, tem ilustradora, a criança vai complementando, depois ela imprime o livro. Legal. Me pediram para fazer um livro. Uma criança ou um Não, milhares. A história é um roteiro único e cada criança vira coautora. Ou seja, eu faço um começo de uma história, a criança continua, tem ilustrações, depois a escola imprime o livro e tem lá o meu nome junto com o nome dela. Faz muitos anos que eu faço isso. Olha que interessante. Mas olha que interessante que eu vou falar agora para vocês, que tem a ver com o que o Mário falou. Depois eu vou para os sonhos da Diana. Dessa vez, agora, esse ano, me ligaram e falaram assim, Ilan, a gente precisa de um livro para falar da situação que a gente está vivendo agora. E eu fiquei com insônia, porque eu falei, gente, como eu vou falar com as crianças, fazer um livro para elas continuarem, que é uma coisa muito aberta, e para ser uma coisa, né, que dê mais acolhimento, porque a gente está vivendo um momento diferente, né? É diferente dos outros anos. Aí me fiquei uma insônia completa, me veio uma ideia, e nessa ideia que me veio, eu já fiz a ideia, já mostrei, eles adoraram, mas o que tem de diferente, Mário, é que eu nunca fechei a história, mas dessa vez eu fiz o começo da história, uma fábula, e o final, eu fiz o final pela primeira vez. E falei para as pessoas que falaram assim, olha, eu tô sentindo que dessa vez eu preciso colocar o final. Porque eu quero organizar o que está acontecendo hoje. Eu não quero que a criança fique tão aberta como as outras vezes, que ela podia ter umas válvulas de escape. Agora ela precisa de algo mais fechadinho, mais as histórias, elas têm essa função, né, de organizar o caos da criança, uma forma de organizar esse caos, né? Então, e aconteceu isso agora, a gente já faz uma meia hora, eu estava falando com o pessoal da importância da gente ter uma história que acolhe e tudo mais. E essa questão dos sonhos, Diana, é fantástico. Eu não parei para pensar que sonhos estão sendo sonhados nesse momento no mundo, né? Que sonhos são esses? E você falou isso, e na verdade comecei a lembrar dos meus sonhos. Vou fazer aqui uma terapia com vocês. Associação Livre, não tô brincando. Mas eu também tenho sonhos diferentes. Nos últimos tempos, realmente, isso daria uma pesquisa, daria um livro, Sonhos, né, do isolamento social. É bem interessante. Existe um livro que eu não li ainda, que é o livro uma pessoa que compilou os sonhos que as pessoas tinham na Alemanha na época de Hitler. Né? Não me lembro como é o nome desse livro. É uma gracinha. É uma gracinha. Agora... Eu só passei os olhos, não tive tempo de ler. Mas os nossos sonhos, como eles vivem de restos diurnos, eles vão, de alguma forma, digerir aquilo. Né? Mas eu estava pensando, te escutando com essa história do final, escutando o Mário, que eu sempre digo que ser pais ou ser adultos de uma criança é garantir o ingarantível. Né? Por exemplo, quando a gente sobe no avião e a criança nos olha e diz, esse avião não vai cair. Né? Pergunta para a gente, não vai cair? É perigoso? E a gente responde, não, está tudo certo, não, os aviões caem muito pouco. Não cai. Não cai. Isso não acontece, o piloto sabe o que ele faz, etc. Porque senão não tem como a criança entrar na barriga daquele monstro sem saber se ela vai chegar a outro lugar. Mas nós mesmos temos a certeza de que nós temos uma hora para o pouso e de que essa agonia da incerteza que a gente tem, de fato, e do que a gente finge para nós mesmos, para a nossa criança interior, ou para a criança que está conosco, de que essa agonia vai acabar, né? Daqui a 12 horas, daqui a 3 horas, daqui a 40 minutos, daqui ao X tempo do voo. Só que nesse momento, esse voo que a gente está, a gente sabe que tem muitos aviões caindo, de que o piloto é maluco, no caso do Brasil, e de que a gente não sabe como é que nós vamos desembarcar daqui desse troço, né? Então, é um momento em que a gente tem que dar às crianças, sem mentir, mas a maior segurança possível, do tipo, nós estamos fazendo tudo o que é necessário para que todas as pessoas que a gente conhece, e o maior número de pessoas do mundo, fique bem, não fique doente. Nós estamos aqui para isso, para cuidar de nós, para cuidar dos outros.
Então, essas famílias que estão respeitando o confinamento estão fazendo um bem também para suas crianças, porque estão dando a elas a certeza de que nós estamos todos, os doutores que cuidam das pessoas lá fora e as pessoas que estão lá fora garantindo a possibilidade de confinamento e as famílias que estão dentro estão cuidando, estão se cuidando e estão cuidando dos outros. Essas famílias que estão negando e que estão dentro de viagens paranoicas, eu acho que estão deixando as suas crianças que não são burras, que estão vendo tudo que está acontecendo fora, profundamente desamparadas. E como vocês conseguem, eu sei que tem muitos pais aqui ouvindo a gente agora, esse momento de isolamento, ele tem, a gente consegue fatiar ele, né? Você tem esse recorte das famílias dos jornais, da televisão, felizes, a classe média alta, tem uma população imensa mais desesperada, que não tem essa coisa de ficar na internet ou ter Netflix e estar lá ralando. Mas em relação à classe média alta, você tem uma coisa assim também, que aparece na televisão, as famílias felizes, as crianças todas fazendo atividade, os pais trabalhando, as relações perfeitas. E a gente sabe que não é verdade. Tem muito pai enlouquecendo, tem muita criança subindo pelas paredes, tem muita coisa acontecendo nas famílias. E eu queria saber o que vocês, se está chegando isso na clínica de vocês, o que fazer quando tem esse estresse entre os pais e as crianças. O que eu falo sempre é que o pai, vocês pais, a gente não é recreador, a gente é pai, a gente não é recreador, ficar lá fazendo circo. Eu adorava brincar com as minhas filhas, eu amava quando elas eram pequenas e fazer circuito em casa, eu tenho muitas dicas para isso. Só que tinha momento que eu falava, chega, porque eu sou pai, então agora eu vou fazer as minhas coisas. Então tem a culpa, tem as pressões, tem o trabalho. Como isso tem chegado aí na clínica de vocês, aí nas demandas que aparecem? Tem uma coisa que eu tenho chamado de confinamento ostentação. É assim, né? Aquele casal que coloca aquelas velas, aquela tacinho, estamos românticos, as famílias felizes, olha como nós estamos brincando. Ou as pessoas que dizem que estão maratonando séries ou que estão tirando a leitura do atraso. Quando eu saí do consultório para vir para cá, para iniciar o confinamento, eu vim com um caminhão de livros, porque eu não sei de onde que eu tirei a ideia de que eu ia ler horrores. Eu não estou lendo absolutamente nada. Talvez agora eu estou começando a dar uma olhada no livro, tanto quanto o tempo não permite e a angústia também não. Então, o que é mais importante as pessoas se darem conta, em primeiro lugar, essa família feliz, que passava toda junta, que ninguém saía para trabalhar, que a mãe ficava em casa fazendo geleia, enfim, e tendo 400 filhos, né? Com tacho de geleia, ou fazendo biscoitos em casa. Essa família não existe, nunca existiu. Essas pessoas que ficavam todo o tempo em casa, cuidando e tendo um filho após o outro, mal viam seus filhos, porque eram absolutamente devoradas pelo trabalho doméstico, pela concepção constante, né, estar constantemente grávidas essas mulheres. Normalmente elas eram muito violentas, estavam de muito mau humor, elas próprias estavam sofrendo um confinamento muito sofrido. Né? E eu vejo agora, assim, as pessoas, eu tenho falado com várias pacientes, principalmente mulheres, porque infelizmente ainda são raros os homens que dividem com as mulheres, de fato, o dia a dia, mesmo que os dois estejam trabalhando, mesmo que os dois estejam ralando do mesmo jeito, mesmo que essas mulheres tenham que fazer home office, tenham que dar aula dentro de casa, tudo elas têm que fazer com as crianças, inclusive fazer sua análise com as crianças correndo atrás, né? Então, faço minhas sessões. Oi, fulaninho! E eles dizem, essa é a tia Diana, com quem eu vou conversar. Então, a gente faz parte, né? A gente entrou na casa das pessoas, conhece os pets, conhece as crianças e conhece essa dificuldade que está todo mundo tendo. Então, o mais importante é se dar conta que essa fantasia de como eu sou muito ocupado, todo o tempo que eu vou ter com meu filho é um tempo de qualidade, ela é burra. A gente não tem tempo de qualidade. Nós não somos mais crianças, a gente pode até brincar um pouco com a nossa criança, mas a gente não é pedagogo, não é recreacionista, não é eu mesma que fui, né, psicanalista de crianças, toda a infância das minhas filhas, hoje não trabalho mais com crianças, eu não era uma grande brincadora em casa. Né? Eu chegava em casa, eu não queria brincar, eu queria dar uma brincadinha, mas eu queria fazer minhas coisas, eu queria conversar com elas, eu queria eventualmente ver alguma coisa que me descansasse a cabeça, enfim, algum filme, alguma coisa, mas eu não tinha tempo de ficar, panelinha, papá, boneca, etc. Eu não tinha essa paciência.
E a gente, como pais, não tem essa paciência. Assim como no homeschooling, nós não vamos ser pedagogos. Eu acho isso está sendo maravilhoso, porque acabou com essa baboseira de que qualquer internet vai substituir a figura imprescindível do pedagogo, do professor, da pessoa que transmite, que tem o desejo de transmitir. Então, os professores não são pedagogos, os pais não são pedagogos, os pais não são recreacionistas, nem todo mundo está feliz o tempo todo de estar junto com seus filhos. É hora de parar de fingir, né? Não é hora de Facebook, sabe? Sabe? Facebook, o que é? É o ego de domingo, sabe? Com as melhores roupas, não é hora disso. Eu acho que essa ostentação, ela é deletéria para si mesmo e para as outras pessoas. Passa a ideia de um ideal inatingível, né? Isso estressa. Gente, vamos ser realistas, tá? Tá um momento super duro, difícil, cansativo, tá todo mundo fazendo muito mais, tá todo mundo trabalhando mais, porque além de trabalhar, tá todo mundo se dando conta do valor do trabalho doméstico, né? Ou seja, chega em casa, tava tudo arrumado, agora eu que arrumo, eu cozinho, limpo, enfim, tô trabalhando muito mais. A gente quem passa o dia inteiro com as crianças, isso acontece nas férias, mas nas férias as pessoas estão passeando. Então... Não, perfeito. Eu concordo 100% com o que vocês falaram e espero que os pais estejam ouvindo aí, não fiquem culpados. Que, aliás, apareceu, a gente está conversando, aparecem algumas perguntas, alguns comentários enquanto isso. Falaram do nome do livro, dos sonhos, Os Sonhos Sonhos no Terceiro Reich. Isso. É o nome do livro. Uhum. E tem uma pessoa que falou também, quando eu estava conversando aqui, ouvindo vocês, ela falou assim, que ela está muito culpada por falar não, né, para o filho. E, gente, falar não para o filho Sabe que eu lembrei? Eu lembrei que eu estava essa coisa do... Né, o Brecht dizia isso, né? Que a gente precisa falar o óbvio. O tempo inteiro. Isso nos anos 50 ele dizia, né? Como é preciso falar o óbvio, né? Eu estava numa palestra no interior de São Paulo, falando sobre solidão digital, que é um tema que me interessa, falar sobre esse mundo digital maluco que a gente vive. E aí, no final da palestra, uma professora levantou a mão e falou assim, Ilan, você pode me ajudar? Eu falei, fala. Assim, meu filho, ele fica com o celular na mão o dia inteiro, eu não sei o que eu faço. Eu falei, mas quantos anos tem seu filho? 4 anos. Eu falei, tira o celular da mão do seu filho. Aí todo mundo aplaudiu. Não. Aí todo mundo aplaudiu. Eu comecei a brigar com o público. Falei, vocês estão me aplaudindo por uma resposta óbvia. Uma criança de 4 anos, ela não pode decidir o que ela quer fazer o dia inteiro. É que nem casais, né, Diana e Mário, que vão para o restaurante, então o cardápio para o filho de 3 anos e passa meia hora tentando escolher o que ele vai comer. Ai, você quer isso? Ai, não, você... Tem 3 anos, você é o pai, você vai escolher o que ele vai comer. Ou vai dormir à noite. E outra coisa, né, Ilan? Essa criança também está com o celular na mão, porque provavelmente os pais não fazem outra coisa. Uma criança é tão mais obcecada com o celular quanto mais os seus pais o são. Ela está só imitando. Se os pais não largam isso, ela está sabendo, bom, o mundo passa. Essa coisa mais importante que tem. Então eu também quero. Né? Uns pais que dão bola para o celular, o filho também não vai dar bola. Não, mas claro, gente. Do não, Ilan, dizer não para o filho é dizer não para a gente, né? Porque o filho é uma espécie de projeção do que a gente gostaria do como a gente gostaria que a vida nos tratasse, como reis, como príncipes, como a única bolachinha do pacote, né? Então, dizer não para o filho é abrir mão dessa fantasia de que essa extensão de nós, que é o filho, vai ser alguém que vai gozar o tempo todo. Então, que ele é pequenininho, que ele não dá conta das coisas, que ele não consegue se governar. E também a coisa de considerar o filho tão brilhante e poderoso é uma coisa de também a gente não assumir o quanto ele é frágil, o quanto ele precisa aprender, o quanto ele tem medo, o quanto ele não sabe escolher ainda. Então, é uma sobrecarga nossa no sentido de assumir que nós precisamos muito para sustentar aquela criaturinha. Assim como ele nasce que não consegue nem segurar a cabeça, isso acontece pelo resto da infância dos nossos filhos. E até, aliás, por uma boa parte da adolescência, né? Que sempre de alguma forma a gente tem que estar segurando a cabeça dele. E pensar que ele é alguém que nasceu pronto, que ele é perfeito, que ele é poderoso e que ele se impõe, que ele é tão mais inteligente que nós, nos tira dessa função de estar permanentemente segurando a cabecinha dele para ela não quebrar. Sabia que a gente está aqui falando, apareceu uma fala aqui, falou assim, meu filho de 8 anos, ele sempre fala que eu sou chata. Gente,
pai não é amigo de criança. Eu lembro quando eu brigava com as minhas filhas... Se ela é uma chata, elas... é provável que ela seja uma boa mãe. Isso que eu ia falar. Os pais chatos são os melhores. Eu lembro quando eu brigava com as minhas filhas, porque eu fui um pai que eu gostava, eu falei muito de brincar com elas, um pai muito brincalhão, mas tinha momentos sérios. Aí quando eu brigava com elas, a mais velha dizia, papai, você não me ama, porque você tá brigando, tá falando... Eu falei, eu te amo, por isso que eu estou falando não para você. Porque se eu falasse sim, faz o que você quiser, eu seria um pai irresponsável. Porque você ia fazer o que você quiser, você ia se machucar. Eu estou brigando porque eu quero cuidar de você. E até hoje elas entendem isso. Quando eu dou umas surtadas em casa, elas já compreendendo que eu estou surtando. Não porque eu odeio elas, porque eu amo demais. Eu surto porque eu quero que elas se deem conta da importância que é ter segurança na vida em algumas questões e outras questões que aparecem. Então, a mãe, gostei disso, né, Mário? Dá um livro aí, Mário, né? Pais chatos, pais, não sei. Depois a gente inventa um título aí. Sabe o que eu queria perguntar para vocês? Eu queria fazer outra pergunta aqui para vocês. Como que é a psicanálise no mundo virtual? Como que funciona a transferência? A transferência, para quem não sabe, é essa relação que o paciente desenvolve, né, com o seu terapeuta e tudo mais. Como funciona todos esses mecanismos que a gente enxerga e sente na pele? Eu fiz anos de análise também, quando a gente está no consultório. Como isso funciona na tela? Existe transferência na tela? Se ela existe, ela tem a mesma qualidade? Ela é diferente? Como funciona isso nesse mundo? Ilan, eu acho que nós vamos precisar de mais um mês para te responder. Tem funcionado, mas veja só. Funciona porque ele está baseado numa história anterior, entende? Às vezes tu tem pacientes que tu acompanha há muito tempo, né? Então tu conhece a história dele completa, tu já tem uma intimidade, né? Então fica fácil transpor para um outro meio, embora em alguns perca um pouco a qualidade. Nem sempre. Em alguns é irrelevante. Eu descobri isso. Absolutamente irrelevante. Continuam falando das mesmas coisas, tão envolvidos quanto, outros ficam... Não sei. Então, é algo que não só eu, acho que todos os psicanalistas estão se colocando essa questão. Tá? A gente, eventualmente, nós fazíamos isso, porque às vezes um paciente se ausenta por um tempo, vai numa viagem e fica mal e quer conversar. Ou é uma viagem curta, de alguns meses, e gostaria de não interromper a análise. Então, a gente tem uma experiência nisso. Não, também tem pessoas que se mudam para lugares que são com línguas ainda muito estranhas para a pessoa, e ela precisa continuar a sua análise na sua língua, porque senão a solidão de estar vivendo em outra língua se perpetua muito mais e não tem condições de começar uma análise na língua do país que está acolhendo. Então, a gente acompanha. Mas é isso que o Mário diz, as análises virtuais que nós estamos conduzindo por obrigação ou por contingências, em outros tempos, que é a contingência da vida do paciente, são continuações de uma presença física, né? Eu tenho sentido um cansaço físico violento desse trabalho virtual. Me ardem os olhos, eu tenho dor de garganta, porque eu estou trabalhando com uma altura, uma impostação de voz quase de professora. Eu estou trabalhando, muitos pacientes que são pacientes que estão no divã têm tido sessões cara a cara, ou porque estão sozinhos em casa, ou porque o que acontece às vezes, uma pessoa está associando e a gente fica um pouquinho mais quietinho, ou o paciente fica um pouquinho quietinho, pensando entre uma associação e outra, e a gente não sabe se a ligação caiu ou se a pessoa está na escuta, né? Então a gente tem que fazer um ram o tempo todo, tanto nós quanto o paciente. Então, a gente está precisando preencher esse ambiente, esse lugar, esse ar que nos circunda, que dentro de um consultório tem todo um cenário, tem um ar que a gente partilha com o paciente, tem um clima, uma temperatura, um ruído, né? tudo isso. É um cenário, né? Que nos acolhe a ambos, a que escuta e o que fala. Tudo isso tem que passar só na voz e no olhar. Então, além do mais, que é super importante garantir ao paciente o sigilo no espaço no qual nós estamos trabalhando. Então, eu tenho feito isso também com os pacientes, mostrar onde é que eu trabalho, mostrar a acústica desse lugar, etc. Né? E outra coisa, né? O mais difícil é que tem pessoas que não se sentem à vontade dentro de casa para falar, como se precisassem de um outro lugar. Então, isso interfere também.
Tem paciente que está indo para o carro Eu falar. também estou tendo Desce, bastante gente no carro. desce. No carro? No carro? No carro, na Mas garagem. parado ou andando? Parado. Na garagem, Na garagem para ficar sozinho com Para privacidade. ficar sozinho, para ter o seu espaço de intimidade. Assim. Interessante. Então, sei lá, nós não vamos sair os mesmos depois disso. São realidades diferentes. São Paulo e outros lugares, o trânsito influencia muito. Porto Alegre não influencia tanto, embora a gente tenha um trânsito ruim. Mas eu só fico imaginando, assim, pacientes que eu atendo há muito tempo. Tu sabe o que é em Porto Alegre, no agosto, com chuva, tu sair de casa? É o fim da... Tem que ir de barquinho, né? Primeiro, tem que ir de barco. É frio pra caramba. Eu tenho certeza que isso vai desenvolver algumas coisas, algum tipo de uma ligação de hoje, por favor, vamos fazer por telefone. Porque como se tem essa experiência, pessoas que nunca pediriam, vão pedir em algumas situações assim, né? Aqui sabe fazer frio. De manhã aqui, sair de casa com frio, não é fácil. Então, eu estou pensando em situações assim, sabe? Só fica claro aqui quase 8 horas da manhã, sabe? No inverno chove, enfim. Eu acho que vai mudar algumas coisas da nossa rotina. Talvez o presencial e o virtual se oscilem, né? Porque afinal, para algumas pessoas funciona. Funciona por um tempo. Funciona por um tempo, mas funciona, tem uma eficácia, né? Então, se tem a eficácia, por que ela vai pegar o carro, andar 40 minutos, estacionar não sabe aonde, andar na chuva, sabe? Então... E vai chegar no momento que o celular vai entregar um lencinho para o paciente, né? Esse seria o supra-sumo, né? Tem que desenvolver esse aplicativo ainda. No aplicativo. Mas é engraçado essa coisa do lencinho que você está falando, né? Eu tenho conhecido o rosto dos meus pacientes com detalhes que eu não conhecia, e eles conheciam o meu rosto com detalhes que eles desconheciam. E essa coisa de chorar, né? Às vezes no consultório a gente sabe que a pessoa está chorando porque ela pega o lencinho, né? Agora a gente vê as lágrimas, né? O barquinho nadando, né? Dentro do olho da pessoa. Eu não sei o que vai acontecer conosco. Há pouco eu estava respondendo a pergunta de um jornalista, ele perguntando se ia ter um baby boom depois do confinamento, né? Ou se as pessoas iam, né, ter uma espécie de frenesi sexual. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei É interessante, né? Assim, eu também penso bastante sobre isso. Vocês sabiam que depois da Primeira Guerra Mundial, né, de 14 a 18, foi uma guerra terrível, né? Teve um movimento, Thomas Mann conta isso, o Stefan Zweig conta isso, um pessoal conta isso, que depois da Primeira Guerra teve uma revolução mesmo sexual, teve uma revolução no campo artístico, as pessoas realmente viraram de ponta cabeça. Mas depois aconteceu a Segunda Guerra. Então, a coisa na saída e a gripe espanhola na saída da primeira, né? Exatamente. Dois eventos de morte, né? E a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra, tem mais isso. Mas sim, e aí, sim. E aí eu ia falar para vocês assim que eu estou pensando aqui, não sei o que vocês acham sobre isso, também com essa questão também da clínica de vocês, que é a questão da privacidade e da intimidade. Antigamente, bem antigamente, tudo era público, coletivo. Com a revolução, né, da intimidade do indivíduo, veio a ciência, veio muito progresso, veio o iluminismo, né? O ser individual, a concepção da consciência individual foi uma grande revolução. E nos últimos tempos a gente vem vendo uma diluição da intimidade, uma diluição da privacidade, tudo virou público por causa das redes sociais. Eu falo dos adolescentes, assim, que eles não têm muita noção do público e do privado. Eu vejo coisas assim absurdas, assim, né? Às vezes eu vou para encontrar com jovens, eu fico, gente, como eles fazem isso na frente de todo mundo? Se perdeu. E agora me dá a sensação, eu não sei se é uma coisa só minha mesmo, mas me dá uma sensação que a gente está voltando para a intimidade, porque a solidão ela requer você pensar e ficar sozinho, sem grupos de pessoas em volta. Então, talvez essa intimidade que estava sendo diluída
retorne esse indivíduo que se perdeu nesse mundo virtual e público, ele esteja retornando. Ou eu sou bem ingênuo e não é nada disso, eu não sei. É uma sensação. É que assim, a experiência nossa com a virtualidade, eu estava falando com uma analista mais jovem, que a gente tem, assim, de geral, a gente tem paciente de tudo que é idade, mas o grosso da clínica de cada pessoa, quem trabalha com adultos, acaba acontecendo que em pessoas mais ou menos da mesma geração, né? Então, eu estava falando com uma analista jovem que tem, né, seus pacientes também da sua geração, em torno dos 30 anos, e ela me contava que muitos pacientes não sentiram nenhuma diferença com a história do confinamento, porque eles estão tão acostumados à comunicação virtual que para eles é uma continuidade tranquila. Entre o real e o virtual, eles vão e vêm como nativos, como peixe na água. Tem um seriado que é o Sense8, que é um seriado dos irmãos Wachowski. Eu vi. Irmãos Wachowski agora, da Lana e enfim, que são os criadores, quando eram homens, né, do Matrix, e agora eles criaram essa outra metáfora que durou durante um tempo. Esse seriado é uma pena, porque nesse seriado os personagens eles viviam em várias partes do mundo. E eles viviam como se fosse uma coisa só a sua vida inteira. Inclusive, eles intercediam um na vida do outro sem nunca estar presentes fisicamente no mesmo lugar. Então, essa presença na ausência do corpo, mas uma presença muito maciça e efetiva, que as Wachowski agora traduziram nessa ficção do Sense8, eu acho que pode nos falar de uma diferença, numa mudança de subjetividade, que para esses nossos cabelos brancos, eu não sei se nós vamos ter empatia possível. Então, eu não sei se isso está acontecendo como tu dizes. Eu teria uma questão, eu entendo, Ilan, o que você fala. Ou seja, a tua ideia é de que essa questão da exposição é uma retomada do mundo pré-moderno, né? Onde tudo Sim. era coletivo, todo mundo sabia da vida de todo mundo, tudo era público. É. Mas não sei se é exatamente igual, porque agora é editado. É uma vida totalmente editada, então é uma vida falsa. Tu só coloca o que tu acha que é o teu melhor. A gente edita, então não existe lugar mais feliz do que as redes sociais, sabe? Do ponto de vista. Agora tem um baixo astral por causa de tudo, mas normalmente era isso, né? É a pessoa gozando, tomando vinho, os pratos maravilhosos, né? Não, e a vida é o requentado do que tem na geladeira. Ninguém põe o requentado da geladeira. O que tem na geladeira? Vamos dar uma esquentada. Soroboco. Ninguém põe, ninguém posta. Então, antigamente, todo mundo sabia, te via inteiro, não tinha como esconder, não tinha como editar. Então, agora é uma volta a isso, mas totalmente fake, né? Assim... sempre teve uma edição, né? As pessoas sempre pensaram o que os outros vão pensar, né? Mas, enfim. Mas dá ou não dá para editar, né? Às vezes não dá para editar. Eu vi uma cena uma vez num restaurante de estrada. Tinha daqueles escorregadores de plástico, aquela, né, uma escadinha, um escorregador pequenininho, para bebês, né? E aí chegou uma família inteira com um pacotinho cor-de-rosa, com uma boa fita, né? Que não fazia pouco que... Uma toddler, assim, ela fazia pouco que caminhava, né? E aí ela foi subir no escorregadorzinho esse, que era muito pequeno, ela podia. E eu fiquei olhando ela, eu fiquei com o olho focado nela. E aí quando ela chegou em cima, ela parou, né? E eu fiquei olhando. E quando ela parou, eu me dei conta que em volta do escorregador tinha avós, tias, cachorro, papagaio, todos com celulares ligados. E antes de escorregar, estava na cultura, na cabeça dessa criança, como de todas, que ela tinha que dar paradinha estratégica para foto. Então, no escorregar dessa criança de 2 anos, sei lá, tem a paradinha para foto. Isso está na subjetividade deles. As minhas filhas, as tuas filhas, talvez, as minhas filhas com certeza, que são trintonas, elas, quando viam o escorregador, elas escorregavam. Nunca lhes ocorreu dar a paradinha para foto, né? Então, o que vai ser nesse mundo onde nunca dá para se desligar do olhar do outro? Tudo, né? Eu não posso comer uma comida e saborear, eu tenho que tirar uma foto para mandar para as pessoas, né?
Então, eu não sei o que vai ser. Essa força da imagem, eu não sei. Vamos ter que ver como é que... E que efeito esse período grande, que vamos admitir, vai ser de meses, em que nós vamos viver só da imagem virtual, sem o toque, sem o cheiro, sem a presença, sem o 3D, né? Que talvez a gente possa botar uma grande impressora 3D que reproduza, né, os nossos queridos aqui sentados na sala para a gente matar a saudade, né? Não sei. Não sei como é que nós vamos sair disso. Assim, eu acho que nossa, muito. O pessoal adorou o termo, Mário, que a vida é pegar o requentado na geladeira. O pessoal que está adorando esse termo, já o pessoal falou que vai passar para frente. Mas eu tenho sentido, lido e enxergado também, assim, que esse confronto das famílias, nessas famílias mais nucleares, né? De novo, a gente tem vários tipos de famílias, né? É super importante falar, né? Que a gente fala de um certo tipo de família, né? Você tem a família que tem, nas comunidades, só a mãe, sem o pai, com 15 crianças. Tem as famílias mais nucleares, né? Da classe média. Mas nesse recorte das famílias da classe média, eu tenho visto que o confronto, né, entre gerações, entre adolescentes e pais, entre crianças pequenas e pais, isso vai causar alguma modificação, porque não dá para ficar o tempo inteiro no celular, preso cada um no seu quarto. Então, esse encontro real de pais que não viam os filhos durante a semana e que, às vezes, no final de semana, também não viam, porque terceirizavam. O terceirizar talvez esteja nos seus dias finais, pelo menos por enquanto, você entendeu? Terceirizar. Né? Os pais estão tendo que lidar com as demandas da infância, com as demandas dos adolescentes, pegar repertórios que às vezes eles nem imaginavam que eles tinham, lembrar das suas próprias infâncias, lembrar de como que os pais e os avós faziam, a saber perguntem para os avós quase sempre acertam, né? Porque a geração antiga tinha essa relação com a gente e sabia, né? O Drauzio Varela fala isso sempre, né? Fale com os avós que eles quase sempre acertam. Então, essa geração antiga, ela tinha esse contato real com a nossa geração, que hoje esses pais estão tendo que ter esse confronto. E esse confronto ele vai também trazer a solidão, vai trazer a tristeza. E solidão e tristeza, talvez numa sociedade eufórica como a nossa, também seja um motor de mudança. Né? O Machado de Assis ele dizia, né, no conto lá que eu gosto muito, que é a teoria do medalhão, que a solidão é oficina de ideias. Né? Então, da solidão que pode estar causando esses confrontos, essas brigas hoje, pode estar saindo coisas bacanas. Não confundir tristeza profunda, depressão, com tristeza que eu estou falando aqui. Tristeza profunda precisa chamar atenção. Criança que não brinca, que está jogada no canto, pelo amor de Deus, prestem atenção. Mas, no geral, tristeza, solidão, é uma coisa que esses jovens, crianças não vivem mais. A gente não dava mais chance para eles viverem nem solidão, nem tristeza, euforia e felicidade plena. Tem um conceito do Winnicott que ele é muito precioso. A gente tem que trazer esse conceito como uma espécie de ferramenta essencial na maleta de qualquer pai. É o que ele chamava de capacidade de estar só. A capacidade de estar só é aquele momento em que a criança é muito pequenininha, na presença da mãe, do pai, do cuidador, do tio, não importa, do seu adulto, ela consegue se abstrair da presença desse adulto e brincar sozinha. Brincar na sua história, fazer as suas vozes e, eventualmente, ela pode dar uma espiadinha para ver se o adulto está ali. Essa possibilidade de carregar o seu adulto dentro de si, de se sentir seguro de que está sendo cuidado, ou de que é amado, ou de que tem essa pessoa na sua vida, que ela não vai se desvanecer, se desaparecer, é um sinal de saúde. Então, a possibilidade de que uma criança se esqueça da presença dos pais em casa e brinque sozinha, e possa eventualmente, pais e crianças possam se visitar enquanto fazem as suas coisas, é sinal de que essas famílias estão bem consolidadas. Então, é bem interessante isso. Ficar bancando o recreacionista dos pais é não acreditar, os pais não acreditarem que eles estão bem instalados dentro da subjetividade dos seus filhos. Agora, em relação a essas avós, eu discordo totalmente. Eu acho que tem um seriado que, se for traduzir a minha infância, né, e a infância das pessoas da minha geração, eu tenho 59 anos, um seriado que se chama Mad Men.
né? Ah, Que é sim, sim, sim. eu acho que, né, ele praticamente está no status nascente dos seriados, como a gente compreende. Ele é um seriado maravilhoso até agora, um dos melhores que eu já vi. E ali são famílias, então, nos anos 50 e 50. poucos, 60 e poucos, né? Eu nasci em 1960. E aquelas famílias estavam ocupadas de qualquer coisa, menos das suas crianças. Tem uma cena fantástica em que a criança tira as roupas que vieram da lavanderia e enfia o saco onde elas vieram na cabeça e chega na sala onde a sua mãe está falando e conversando com a família com o saco da lavanderia enfiado na cabeça, né? No E aí, corpo inteiro. no corpo inteiro. Aí a mãe olha para ela e diz: eu não acredito que tu tirou as roupas de dentro do saco. E aí bagunça tudo. Coloca tudo de volta onde você encontrou. Quer dizer, em nenhum momento ela vai pensar: meu Deus, ela vai sufocar. Todas as preocupações que a gente tem, né? Ela entra uma baforada e outra e diz: tira esse saco da cabeça porque você bagunçou as roupas. Essa foi a minha infância. Não porque meus pais são maus, porque eram pais dos anos 60, Claro, claro. não tinha essa preocupação. Até tinha uma preocupação em acertar. Me lembro que a minha mãe tinha uns malditos livros, seu filho de 1 ano, seu filho de 2 anos, seu filho de 3 anos, seu filho de 4 anos. E eu tinha que me parecer com aquilo e eu não me parecia com aquilo e era um horror isso. Então, claro que existia uma preocupação com a psicologia, mas eles não tinham essa coisa que nossas gerações têm, que eu já tive com minhas filhas e que eu vejo que os jovens têm ainda mais hoje, de entrar numa comunicação verdadeira, numa empatia com a infância. Isso é um ganho que a gente teve, sobre o qual os nossos avós não sabem falar. Existem alguns avós que eram contadores de história, que tinham a sua infância muito bem internalizada, mas eles eram raros, eu acho. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que estão me vindo agora, fazendo voltando para o nosso começo da nossa conversa. Eu tenho ouvido alguns pais me falando também que a angústia de morte, essa coisa da morte que está muito presente na televisão, nas notícias, está transbordando para algumas crianças. Essa coisa de medo que o avô morra, medo que o pai morra, medo de morrer, quer dizer, a questão do medo da morte. Vocês têm assim na cabeça, assim, histórias, contos de fadas que possam trabalhar isso, que façam assim, olha, se a gente lê uma farmacopeia, como dizia a Clarissa Pinkola, né? Uma farmacopeia, né? De histórias. Eu sei que não é assim que funciona, essa história para tal coisa, mas um grupo de histórias que possam trabalhar com essa angústia das crianças, da morte que está causando toda hora só se fala sobre isso. Morreu tantas pessoas. Como acalmar elas através das histórias e quais histórias poderiam ser essas? Talvez o flautista de Hamelin. Não sei, não. Bah, você me pegou mesmo. Eu acho que qualquer história, porque qualquer questão essencial nisso aí, né? Você tem a morte entrando pela TV, pelo jornal, por tudo que é lugar, né? Se você negar isso para as crianças vão perceber e vai ser pior. Elas vão atuar uma angústia que não tem significação. Eu acho que não dá para alienar as crianças de que nós estamos vivendo um momento difícil. Porque senão não vai ser justificável por que ela está em casa. Não, tem que dar garantias a elas. Não acho que é por história, não. Eu acho que é por conversa. De que, sim, tem um monstro lá fora, mas a gente está protegido, a gente está tomando as coisas, ele não vai chegar aqui, não vai chegar no vô, não vai chegar na avó. A gente não tem essa certeza, mas tem que dar essa certeza para a criança, né? A gente sabe que a mãe é diabética, o vô é hipertenso, mas não é hora de dizer isso para a criança. Diz, não, tá tudo cuidado, nós estamos tentando. Tem que dar uma acalmada e não negar uma situação difícil, né? Tem que informar elas. E como é que eu vou dizer assim? Ó, talvez seja a hora de inventar histórias. Que legal. Eu digo isso porque é fácil, porque eu fui um bom contador de histórias para a única tarefa, a única coisa de pai que nota 10 é porque eu era bom para contar história para as minhas filhas, inventar histórias, né? A ponto de que elas nunca sabiam quando ele estava falando sério. Tá, Às vezes, quando ele falava uma coisa, elas vinham e perguntavam: ele está falando sério dessa vez? Tá. Mas assim, ó, reconheço isso. Eu acho que os pais têm que se deixar falar sobre o que se está vivendo e vão vir histórias de superação e de que o monstro, que a gente vai ganhar do monstro,
Porque é um dragão, né? É um dragão invisível, o diabo desse monstro, né? Que ataca ao acaso. Não tem história, não tem boas histórias para pandemia, né? Não tem boas histórias. Embora existam grandes obras feitas em pandemias, que o mote é a pandemia, né? Decameron, Pentameron. Decameron. O Pentameron também é assim. Então, São histórias de adultos. são histórias de adulto, mas não tem não tem uma história que fale. É muito abstrato para as crianças, né? Não tem história. Talvez, Mário, talvez a gente pensar, eu estou lembrando aqui, eu trabalhei muitos anos em hospitais públicos, em projetos de imunização hospitalar, com crianças em quimioterapia e tudo que ortopedia, tudo. Lendo histórias. E eu lembro, talvez isso ajude, lembrei disso agora, né? De um menino no Hospital da Baleia, foi em Belo Horizonte, isso. Ele estava em hemodiálise, menino de 12 anos, e eu perguntei para os médicos como ele estava mal, ou seja, a morte rondava aquele menino, e estava com frio, hemodiálise dá frio, tudo mais. E o projeto era ler histórias para as crianças, era uma formação em serviço que eu estava fazendo, nos anos 90. E eu separei um monte de livros para esse menino, e a preocupação das pessoas, né, dos médicos, é assim, não vai ler livro de morte, né? Não vai ler livro de morte. Eu falei, olha, eu separei esses livros que eu conheço de cor e salteado, vou deixar ele escolher, talvez essa seja a resposta, não sei. Vou deixar ele escolher as histórias e ver o que acontece. Aí eu sentei do lado do menino, com a hemodiálise passando, me apresentei quem eu era. Você quer ouvir uma história? É quase impossível recusar a história, quero ouvir história. Olha, tem as capas. E fui lendo os títulos. E ele não foi escolher o único livro que eu coloquei lá, que eu conhecia, que era um livro engraçado, mas sobre a morte. A capa era De Morte, da Angela Lago. É um conto engraçadíssimo de enganar a morte. E eu fiquei tranquilo, porque conhecia a história. Então, precisa conhecer a história antes. Li a história para ele, a gente riu, e continuamos a nossa sessão de história até o final. Então, talvez seja uma dica, é você ler boas histórias e a criança vai apontar para o pai e para a mãe pedindo mais uma vez, repete, aquela história que mais faça sentido para ela nesse momento. Talvez esse seja um caminho, né? É a verdade. A gente trabalhou muito com isso, que as crianças editam as fantasias de que elas precisam, pedindo que a gente reconte outras, ou que conte com outro fim, ou que conte mais um pedaço do que outro, ou enfim, ou que misture. Elas editam. Agora, uma coisa que eu acho que é importante nessa história da pandemia, além da morte que ronda lá fora, porque de repente não é um dragão, porque um dragão, né, a gente sabe como, né, enfim, uma lança, enfim, essa morte é invisível, essa morte que arrasta suas cadeias lá fora. Ela não tem som, ela não tem imagem, ela não tem cheiro, ela não tem nada. Ela é muito assustadora nesse sentido. Até para os adultos, né? Essa dificuldade Claro. dos adultos entender é porque é uma abstração pura, né? O que é um vírus? Não é nem uma criatura, né? Mas eu tenho uma parte que está me preocupando muito, que eu tenho visto os pais com muita dificuldade de lidar com as crianças, que é o fato delas se sentirem perigosas, né? Porque tem toda essa história das crianças serem portadores assintomáticos e de que as crianças, particularmente as crianças e os jovens, ou seja, os netos, têm que ser mantidos longe dos avós. Então, elas parecem ser as portadoras do mal. E são elas as mais perigosas para esses velhinhos frágeis. Na verdade, não é tanto assim, não é tanto, todos somos frágeis frente ao vírus, mas tem essa coisa, o velho é frágil e a criança é perigosa porque ela carrega o mal em si, sem perceber que carrega. Então, se tem alguma coisa que eu acho que vai carecer que a gente ajude as nossas crianças a elaborar, é de que elas não se sintam perigosas ou arriscando a vida dos seus avós ou responsáveis por qualquer coisa que possa acontecer com eles. Então, isso que é um discurso social da fragilidade dos velhos e do perigo das crianças, nós vamos ter que dar conta disso com as crianças de algum jeito. Diana, como a gente faz isso, Diana? Como a gente faz para as crianças não se sentirem perigosas? O que você imagina que pode ser feito para elas não se sentirem essas portadoras do mal, portadoras do perigo? A única história onde as crianças são retiradas porque elas incomodam, porque elas tiram coisa dos adultos, é João e Maria, né? Em que elas estão comendo a comida que os adultos querem comer. Então, elas são... ou o Pequeno Polegar, né? Na versão mais clássica, né?
São histórias que as crianças são tiradas porque elas, né, elas comem a comida. E a prioridade naquele tempo era a alimentação dos adultos. E se sobrasse, as crianças comiam. É o oposto do que é hoje, né? Mas eu não sei, porque essa coisa de se sentir impuro é muito ruim, né? De se sentir impuro, perigoso, portador do mal. Eu sinceramente não sei, porque isso é completamente novo como uma coisa geral para as crianças. Né? Eu acho que muitas crianças se sentem párias nesse nosso mundo horrível, né? E elas são tratadas como se fosse um dejeto. Mas isso é uma coisa horrível, mas não é exatamente o que todas as crianças do mundo estão vivendo. O que elas estão vivendo é que elas são perigosas. Bom, eu queria retomar uma coisa anterior. Eu acho que a gente podia usar a lógica paradoxal das canções de Ninar para entender o nosso tempo. Tá? Assim, ó, o que é uma canção de Ninar? Ela é um paradoxo ambulante. Porque na hora de tu fazer a transição da criança para o sono, para dar paz, né, você evoca monstros. É uma coisa que parece um contrassenso. Só que dessa vez a cultura está certa. Porque o que ela faz ali é uma operação psíquica que ela transforma a angústia, que a angústia não tem objeto. É por isso que eu quero falar sobre a angústia. A angústia não tem representação, é puro sofrimento. Né? Em fobia, a fobia tem objeto. Ou seja, eu tenho medo... Transformar a angústia em fobia. Em fobia, entende? Tu transforma o mal-estar que a criança sente, às vezes até frente à mãe, que ela sente mal-estar, não sabe por quê, pensa que pode até pensar que é a mãe. Então, se é a cuca que está no telhado, não é a mãe. E aquilo tem um sentido, né? É a cuca, ela está fora de casa, eu estou te protegendo. Então, é uma lógica muito paradoxal e é uma redução de danos. Né? Ela constrói uma fobia para afastar um mal maior que a angústia. Então, talvez seja um momento de histórias de monstro, porque nós vamos dar uma face para o medo. Então, é história de dragão, é história de lobisomem, é história de fantasma, porque bem ou mal, tu constrói a criança que não sabe o que vai construir um inimigo que é possível combater, porque o vírus é pura abstração, nem nós sabemos como combater. Então vamos transformar o vírus, essa angústia toda, em coisas, em monstros. Eu acho que é hora de... Concordo. Eu tenho falado sobre como que a gente tem que fortalecer, né, dar armas para crianças, para elas entenderem esse mundo, e fazendo isso realmente, você está fortalecendo, dando um mapa para ela, uma bússola do que está acontecendo, e ela vai... Falando de Harry Potter aqui também nos comentários, também faz sentido também, porque tem um menino que também carrega a marca, o perigo. Tem muita história bacana. Vocês não vão acreditar, mas assim, a gente tem mais 4 minutos antes de cair a live, porque a live, uma hora, ela cai, ela termina. Né? Passou muito... morre! Ela morre. Olha, eu quero dizer uma coisa, então. Se uma coisa assusta muito as crianças é quando elas se sentem excessivamente poderosas. Ao mesmo tempo que isso fascina na brincadeira, assusta na vida real. Então é preciso, nessa coisa que eu falava antes, de dizer para a criança que ela ou de inocular o vírus em ninguém. Né? Então, e por último, lembrar uma coisa que o Tolkien respondia quando seus filhos perguntavam se existem dragões. Ele dizia: não há dragões na Inglaterra hoje. Ele não dizia, não existe. Então, reforçando o que diz o Mário, talvez seja a hora de brincar com dragões mesmo. Não, é isso mesmo, excelente. Olha, eu vou falar assim, foi boa a primeira live de vocês? É a primeira live, a gente nunca esquece, né? Olha, eu amei, espero que a gente possa fazer outras lives com outros temas. O pessoal aqui também está adorando. Queria agradecer demais essa conversa. O pessoal está desesperado perguntando se eu vou salvar a live. Pessoal, eu vou salvar a live depois no YouTube, porque aqui não vai dar, não entra depois, é muito grande, mas eu vou gravar, depois vou passar para o YouTube, eu passo o link para a Diana, para o Mário, para todo mundo compartilhar depois a live. Fiquem bem tranquilos. E a Diana tem Instagram, o Mário tem Instagram também? Não. Não, eu sou um dinossauro. É a primeira live, para você ter uma ideia. É a primeira live. Nossa,
papel, do lápis e papel. Eu tô assim, me sentindo assim nas nuvens. Na primeira live a gente fez juntos. Ó, essa é realmente muito, muito, muito bacana. A Diana tem o Instagram, tá aí, só vocês aí depois tá aqui na live. Quem ainda não seguiu ela, só seguir também, que tem um material muito, muito rico lá. Pessoal, olha, só tenho a agradecer. Tomara que a gente consiga se encontrar pessoalmente, né? Carne e osso. E Depois dessa abraço para loucura. a Diana, me achará. Sim. Vou mandar um abraço. Um abraço muito forte para vocês. Se cuidem aí em Porto Alegre e que a gente se fortaleça aí junto com as histórias para passar por essa tempestade. Coisa mais, se a gente puder ajudar a pensando junto, quebrando a cabeça juntos, estamos Tá aqui. bom. Então tá, a gente agradece, foi ótimo, querido. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.